Agora acho que eu vou falar do Inimigo do Povo. Pode ser? Lógico. O Inimigo do Povo é um texto de teatro do Henrik Ibsen. E foi escrito em 1886, né, Pedro? Então, assim, já tá velho o texto, né? E Pascoal da Conceição é o Doutor Abobrinha, assim, pro público geral, ele também faz o Mário de Andrade, é um grande ator do teatro. E a gente é muito amigo, muito próximo, e a gente conversa através de peças de teatro. Então a gente fica falando de... É a linguagem de vocês. É, a gente fica falando, assim, cita uma frase, porque o texto de teatro, ou uma poesia, ou uma música ajuda a gente a traduzir a vida. Que nem quando a gente tá sentindo um amor, aí vem uma música, aí você fala, essa música diz tudo de mim, depois ela não diz nada, é outra coisa. Porque é isso, né? Então a gente que fica lendo o texto, a gente fica falando disso. E aí, a gente está numa situação X, que a gente não tava entendendo, né? Ali do ano passado pra cá. E a gente falando de peça, ele, Fred, sabe o Inimigo do Povo? Eu acho que eu sei o Inimigo do Povo, então, a história daquele cara e tal. Ele falou, putz, eu acho que essa história dá pra ajudar a gente a entender o que a gente tá passando. Aí um dia a gente se encontrou no escritório dele, e a gente leu esse texto, nós dois juntos, tem 5 atos, é meio grande a peça, e a gente ficou lendo personagens, assim, e conta a história de uma cidade que tem suas águas de cura. Então as pessoas vão lá, nadam naquelas águas termais e se curam das enfermidades, né? E quem criou esse parque foi um médico, o Dr. Stockman. E ele teve essa ideia, esse insight, falou para o irmão dele, que é o prefeito da cidade. E o prefeito da cidade executa a obra. Só que a peça começa com 3 anos depois que essa coisa tá acontecendo. Você conhece essa peça? Não, mas eu ouvindo você falar, tô prestando atenção. Imagina onde vai chegar. Porque imagina esse lugar maravilhoso de cura e tal. Só que o Dr. Stock começa a ver que as pessoas estão doentes. Ela aparece com uma ferida e outra com uma doença tal. Sei que ele fica meio assim. Aí no inverno ele faz uns testes. Fala assim, acho que a água tá contaminada. Aí ele manda para um laboratório grande e tal, e fica esperando. Só que a peça começa e a gente não sabe isso. Então no primeiro ato ele tá esperando uma carta, e aí de repente... Pra saber se a água tá contaminada. Pra saber se a água tá contaminada. Quando a carta chega, ele fala, putz, é agora é a hora, porque a água tá contaminada, eu vou ter que falar pra todo mundo, essa água vai matar as pessoas, porque ela tá puxando o curtume porque tem curtume, né, de boi, de animais mortos e tal, e tá matando as pessoas. Só que ele tava muito angustiado pra falar isso, porque ele não podia falar. Primeiro porque ele é irmão do prefeito. Imagina se ele comenta aqui, sei lá, ele vem aqui no hall aqui de vocês e comenta, poxa, olha, a água tá contaminada, cara, mas eu não posso falar no vento, não sei o quê, porque cara, aquele negócio vai começar a pipocar, aquela coisa pipoca, ela explode, porque é uma informação que vai bater em todo mundo. Como assim? Será que é verdade? Não sei se é verdade. Então ele guarda, ele não fala pra família, tá? Então ele fica sofrendo com aquela coisa. Quando vem a notícia, os amigos dele... Ele não deixa ninguém tomar também. Não, é assim, enquanto não vem a coisa, a cidade tá aberta. As pessoas estão lá tomando banho. Então você imagina um médico deduzindo que a água está contaminada e pode matar pessoas, mas também não pode falar. Porque senão tem que interditar. Como é que vai ser? Perigoso. Para a economia da cidade. Só que quando acontece essa notícia, na casa dele tá uma turma lá que são meio representantes da cidade. Tem o dono o jornal, que chama A Voz do Povo. Tem um representante dos trabalhadores e tal. E quando ele conta essa notícia, que ele fala, finalmente eu posso contar, porque isso aqui diz a vida. E a filha dele fala, poxa, papai, você não contou. Aí a esposa fala, por isso que ele tava desse jeito. Poxa, você devia ter falado. Ele, não, tal. Aí todo mundo fala, a gente apoia você, porque, poxa, é sobre a vida. Sobre a vida, como é que as pessoas vão morrer? Você tem que contar isso pra todo mundo. Vamos fazer uma coisa no jornal. Como se assim, vamos falar no Vênus, vamos falar num podcast. Aí todo mundo apoia. Só que o prefeito, que é o irmão dele, que assim, né, aquelas coisas já de irmão, né, um irmão bem competitivo, ele fica sabendo dessa história e começa a falar pra todo mundo a realidade do problema financeiro que vai acontecer. Que vai ter que fechar o parque, o balneário, que aí o dinheiro... Hotéis, restaurantes. É isso, as coisas, o dinheiro que estão indo vai dar ruim. E aí ele inverte tudo a ponto de pessoas virarem pro doutor e falarem assim, não, mas é uma doença? Mas o que é isso? Ele falou, não, mas é uma coisa que mata. Mas cadê? Deixa eu ver. Não, você precisa de uma lupa pra você, de um microscópio. Então não tem problema. Então. Então a gente não vê aqui, tá tudo certo, né?
E acontece que ele é transformado literalmente no inimigo do povo. Proíbem ele de falar, o jornal vai contra ele, diz que não vai falar mais nada. E aí ele fala assim, ó, eu quero fazer uma assembleia na cidade para contar o que está acontecendo. Aí ele é boicotado na assembleia e quebram a casa dele inteira. Nossa. Quebram, detonam ele. Então ele é um cara que cuidava, viu pessoas crescendo, cuidou. Ele é um médico, uma pessoa... Então detonam a casa dele porque ele tá falando uma coisa que é uma verdade. Uma coisa que salva... Protegendo as pessoas. Exatamente. E quando a nossa situação lá, a minha, do Pascoal, começou a ser traduzida por essa peça, a gente falou assim, putz, como é que a gente vai fazer isso? Porque não é só um problema nosso, ela é um problema que diz respeito a outras pessoas. Que tem um afeto muito grande a isso que a gente está vivendo. Só que a gente também não dá para montar essa peça na nossa vaidade de ator e temos uma ideia e vamos montar a peça e fazer. Porque não dá. Porque a gente precisa entender, a gente precisa entender o que a gente está vivendo através do texto, porque dentro da situação não está rolando. Sabe que nem jogar xadrez? Que quem está de fora vê melhor e tal? A mesma coisa, assim. Então, com o desejo de, antes de tudo, encontrar principalmente o público que ama o Castelo Rá-Tim-Bum, como esse portal que eu falei do Zequinha, tem eu e o Pascoal, né? Essa dupla que seria o Zequinha e o Doutor Abobrinha. Outro dia até falaram de um episódio que o Zequinha é assistente do Doutor Abobrinha. Eu nem lembrava disso. Ele consegue convencer o Zequinha a ajudar ele? Eu não me lembro. Alguém falou, ó, você tá vestido com uma fantasia, você faz um assistente do Doutor Abobrinha. Eu nem lembro. Se alguém lembrar aí, me fala. Porque aí acho que ele engana o Doutor Abobrinha. Não me lembro mesmo. Por isso que as pessoas são o Zequinha, porque elas lembram de tudo. Tô tentando lembrar. Tenta lembrar, você deve... Tô tentando buscar Usava aqui na mente. alguma maquiagem, assim. Eu acho que eu tô lembrando. Todo mundo pensa que o Zequinha é o traíra, mas na verdade ele desmascara os Eu Doutor acho Abobrinha que é no meio final. isso. Acho que é meio isso. Deve ser um episódio assim, tá voltando na minha memória. Mas eu vou... Memórias. E aí... E aí eu e o Pascoal, a gente resolveu fazer um podcast. Assim, com a vontade de conversar com o público e através do texto preparar o terreno para que a gente consiga juntos falar daquilo sem atribulações.